amor não mudará, por tua graça, pedra angular, voltou a respirar. Quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, e a ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, e o que era perdido se encontra em ti, Jesus. Tu ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, e a ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Olá, seja bem-vindo a mais um CR Casa. É um momento muito especial compartilhar do Evangelho de Jesus, o que Ele está fazendo na nossa igreja. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. O CR Casa é esse lugar de comunhão, de convívio, de relacionamento, mas é um lugar também que nós experimentamos de cura, de novas amizades, enfim, que esse seja um lugar onde você seja muito bem acolhido. Nesse domingo que se passou agora, nós começamos uma série de mensagens chamada Reset. E o intuito dessa série
é que nós possamos resetar algumas ideias que vão acompanhando a nossa vida no decorrer do ano, da história, do tempo, e que nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós. E nesse primeiro domingo, nós falamos sobre o perdão que liberta. Como você lida com o perdão? A gente fez uma pergunta, por exemplo, que chega um momento da nossa vida que a gente lembra o nome de algumas pessoas, algumas situações, e parece que até o estômago dá uma revirada, assim, né? A gente lembra de algumas situações que a gente já passou, a gente lembra de coisas que a gente viveu na vida, só que aquilo parece que continua ali, são memórias que muitas vezes voltam na nossa mente e que parece que aconteceram ontem. Então, muitas pessoas estão tentando viver coisas novas com Deus, mas estão travadas porque ainda algumas coisas ficaram ali sem resolução no coração. Para a gente poder entender isso, eu gostaria que a gente pudesse ler Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao 35, porque talvez o que está impedindo você de avançar, e nós, seres humanos, de avançar, talvez não seja a falta de fé, mas talvez seja a falta de perdão. Vamos dar uma lida então, Mateus 18, capítulo 21, 35, vamos ver o que Jesus está nos ensinando nesse dia. Bom, só para você entender esse contexto aqui, nós estamos inseridos nesse trecho do capítulo 18, no momento em que Jesus ele está ensinando sobre relacionamentos do reino. Mateus capítulo 18 é conhecido como esse curso rápido de como nos relacionarmos como igreja. Então, Jesus está pautando a questão do pecado, como nós lidamos com o pecado na comunidade, como nós lidamos com as pessoas, e uma das pautas é sobre o perdão. Então, como você viu, aparece Pedro aí, sempre ele aparece, e agora tentando parecer espiritual, ele coloca essa pergunta, né? Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até aí tudo bem, só que ele coloca uma pergunta, até 7 vezes? E talvez você fique pensando, por que ele colocou a ideia do 7 e tal? Na tradição judaica, 3 vezes era um número que era considerado ser generoso. Os rabinos falam isso. Eu li um texto na semana passada de um rabino dizendo, se alguém falhar com você uma vez, perdoe. Se falhar 2 vezes, perdoe. Se falhar 3 vezes, perdoe. Mas se falhar 4 vezes, não perdoe. E agora Pedro, ele dobra isso e acrescenta mais um, ele faz um cálculo matemático aí, só que Jesus responde no versículo 22, nós lemos aí, não até 7, mas até 70 vezes 7. Algumas versões falam 70 mais 7. Tá? Você talvez ficaria com 77 do que com 490, mas tudo bem, não é sobre esse cálculo, nós vamos entender isso. E então Jesus conta agora essa parábola do servo perdoado. Então nós entendemos essa mensagem que esse homem que devia 10 mil talentos, ele devia ali como se fosse milhões de dólares. Nós falamos, por exemplo, que, só para você ter uma ideia, na época, se isso sendo pago em moedas, seria necessário 8.600 homens com sacos de moedas de 30 a 35 quilos nas costas, formando uma fila de quase 9 quilômetros. Consegue entender qual é essa dívida? Com certeza não é a que você tem no Serasa hoje. Mas esse rei agora perdoa toda a dívida. Só que esse homem sai dali agora, perdoado, e agora ele vê um colega dele, um conservo, como diz a Bíblia, que devia apenas 100 denários. 100 denários aqui é algo como 10 dólares. Hoje, nos dias atuais, próximo de 60 reais. Uma dívida que poderia caber num bolso. E ele se recusa a perdoar. E Jesus vai fechar essa história no versículo 35, dizendo, assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então a pergunta que ficou para a gente responder é, como é que a gente vive uma vida nova com Deus, carregando feridas antigas dos outros? Fica tranquilo que o ponto hoje não é sobre dívida financeira, mas é sobre o perdão. E o que a gente entendeu no primeiro ponto é que nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Fomos perdoados de uma dívida impagável. Esse primeiro servo que nós lemos sou eu e você. Na verdade, a gente percebeu e entendeu que a nossa dívida diante de Deus era uma dívida absurda, impagável. Só que Deus nos perdoou e através de Jesus foi pago com sangue. Nós obtivemos o perdão dos nossos pecados, das nossas dívidas. Então, o problema é que muitas vezes a gente acaba esquecendo o quanto a gente foi perdoado e a gente começa a pesar a mão no outro. Nós queremos a graça de Deus sobre nós, a misericórdia de Deus sobre nós, mas nós queremos o pesar da mão de Deus sobre o outro.
E nós lembramos de Efésios capítulo 4, versículo 32, que diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. O que a gente aprendeu nesse primeiro ponto é que quando nós entendemos o que recebemos, nós nos tornamos capazes de liberar o que o outro não merece. Eu quero já propor uma pergunta aqui para você responder em grupo. O que mais te desafia na hora de liberar perdão para alguém? O que passa na sua mente? Responda isso aí agora em grupo. Eu te entendo. Perdoar não é algo simples, não é algo fácil, mas é algo bíblico. É algo que Jesus nos ensina e assim como fomos perdoados, nós precisamos perdoar. Até porque nós chegamos no segundo ponto e entendemos essa mensagem que a falta de perdão revela um coração endurecido. A falta de perdão revela um coração endurecido. Esse homem sabia o que tinha recebido, mas ele não deixou o perdão mudar o seu coração. A gente vai pedindo misericórdia para Deus. Todo dia, né, nós acordamos, oramos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Mesmo sabendo que vamos pecar no decorrer do dia, mas a gente quer que esse mesmo Deus seja duro e punitivo com aquelas pessoas que nos machucaram. E uma das coisas que eu perguntei nesse domingo é, nós sabemos que muitas pessoas já nos feriram. Você poderia levantar a mão dizendo, sim, alguém me feriu. Mas quantas vezes nós ferimos pessoas? Então, nós entendemos que o evangelho não é sobre manter o outro sob punição. A gente entendeu que é sobre entregar o outro ao justo juiz e deixar que Deus cuide das coisas. Provérbios 20, 22 diz, não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Sabe o que é o grande ponto? É que nós não confiamos em Deus. Nós não confiamos que Ele está cuidando de tudo e que Ele vai cuidar também dos problemas ao qual nós passamos. E nós lembramos que a cruz que me perdoou é a mesma cruz que me ensina a perdoar. Então chegamos no terceiro ponto e último. Nós lembramos que perdoar é soltar o outro e perceber que quem saiu da prisão foi você. É interessante isso. Perceber que a falta de perdão não está aprisionando o outro, na verdade aprisiona eu e você. A gente entendeu que perdoar não é dizer que foi certo. Não quer dizer que perdoar é dizer, não, está tudo bem, você estava certo, eu estava errado. Não, não é isso. Mas perdoar é escolher não carregar mais essa punição. É entregar, é realmente confiar que Deus vai julgar e Ele sabe o que é melhor. Nós lembramos que o perdão não muda o nosso passado. De fato, você e eu temos dores, experiências, marcas, cicatrizes que estão nas nossas vidas que nós ainda lembramos. Mas perdoar não vai mudar isso, mas liberta eu e você para vivermos um futuro melhor. Então, diante desse tempo, nós oramos a Deus para que Deus desse um reset em nós, que Ele nos transformasse agora nessa área e que nosso coração esteja pronto e preparado para perdoar. E aqui eu quero propor essa última pergunta e passar a palavra aos nossos líderes. A falta de perdão não prende o outro, mas prende a gente. Você já viveu essa experiência de sentir aprisionado por guardar mágoa? Como foi isso? Eu convido você a responder isso em grupo, passo a palavra já aos nossos líderes e se hoje você precisa liberar perdão a alguém, aproveita desse momento. Esse é um momento que você pode colocar isso diante de Deus, pedir oração aos nossos líderes e que seja um tempo de você abrir o teu coração, colocar isso para fora, sair daí mais leve, mas sair daí sabendo que Deus está cuidando de você e que Ele há de cuidar de todas as coisas, pois Ele é o nosso Deus soberano, o Deus criador, que conhece a gente melhor que nós. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço, domingo a gente se vê aqui às 10 e às 19 em mais uma mensagem da série Reset. Deus abençoe vocês!